Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho de nomenclatura de compostos orgânicos e a gente continua ainda falando de compostos orgânicos oxigenados, né? Que tem além do carbono e do hidrogênio em suas cadeias, a gente também tem o oxigênio, então são funções oxigenadas ainda, ok? Então, hoje nós vamos começar a falar sobre a função oxigenada aldeído, tá? Os aldeídos são bastante conhecidos por conta dessa substância aí, desse primeiro aldeído da a cadeia menor que eu tenho de um aldeído, que é o metanal, conhecido como formol. O formol, um dos seus usos é na conservação de peças anatômicas e de cadáveres, tá? Por isso essa imagem. Então, esse é o primeiro aldeído que nós vamos falar. Agora, a gente precisa reconhecer essa função orgânica. Eu preciso olhar para um composto e identificar que ali existe a função aldeído. E como que eu faço isso? Eu tenho que observar na minha cadeia o aparecimento desse grupamento aqui, ó. Eu tenho que ter esse grupamento. O que que eu tenho aí nesse grupamento? Um carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, uma ligação simples com o hidrogênio, e lhe sobra aqui uma valência livre, já que o carbono faz 4 ligações, ele já está fazendo 3, então obrigatoriamente no meu grupamento formila ou metanoíla, já existem uma dupla ligação com oxigênio, uma simples com hidrogênio e uma valência livre. Então, sendo esse grupamento formila monovalente, ou seja, só tem uma única valência, isso obriga esse grupamento a estar sempre nas extremidades das cadeias. Eu nunca vou encontrar um grupamento formila no meio de uma cadeia, porque não dá mais para fazer outra ligação aqui. Então, eu sempre encontro ele nas extremidades, nas pontas da cadeia, da minha cadeia principal. Eles também podem aparecer na forma de ramificações, em cadeias maiores, ou mesmo quando eu tenho o aparecimento de mais de 2 grupamentos formila, ele pode estar como uma ramificação. Daí eu não chamo mais de formila, eu chamo de formil, tá? Quando ele se apresenta na forma de ramificação. Então, todas as vezes que eu encontrar C-OH na ponta da cadeia, e a gente sempre vai encontrar ele nas extremidades, eu reconheço que ali eu tenho a função orgânica aldeído. A fórmula geral dos aldeídos, né? Essa maneira aqui de escrever, CHO, CHO, é uma maneira simplificada de eu representar o C-OH. Tá? Então, quando eu olhar essa forma de escrita, também identifico que eu tenho um aldeído. Então, o que pode estar ligado nessa valência livre dele? Pode estar ligado um radical R, aqui representado por compostos alifáticos, ou seja, compostos de cadeia aberta ou fechada, e também pode estar ligado nessa valência livre um grupamento de aromáticos, né? Então, eu posso ter aqui um anel benzênico. Então, os aldeídos, eles podem estar ligados a esses compostos. Lembrando que aqui ele também pode estar ligado só a um hidrogênio, tá? Que é o primeiro aldeído que a gente já falou dele, que é o metanal. Ok? Aqui só vou falar brevemente sobre o metanal, que é, né, esse aldeído mais conhecido. Ele é um aldeído que tem um cheiro bastante característico. Os aldeídos de cadeia menor, eles têm pontos de ebulição muito baixos, então eles se apresentam na forma de gás. Então, não sei se alguém já teve oportunidade de entrar em contato com o formol, né, de estar perto do formol, ele tem um cheiro que
agride, né, arde, né, a mucosa nasal, da garganta, os olhos, tá? Porque realmente ele evapora e ele não tem um cheiro muito bom. Aldeídos com cadeias maiores, eles já apresentam odores mais agradáveis, né? Tem alguns aldeídos que são usados até na indústria de perfume, na indústria de cosméticos, na indústria alimentícia, porque eles apresentam alguns odores característicos, como o do limão, como o da vanila, né, da baunilha, da canela, da amêndoa amarga, né? Tem vários desses aldeídos. O benzaldeído, que é um bastante conhecido, ele tem o odor da amêndoa, tá? E quando a gente fala de formol, né? Quando a gente ouve falar de formol, na verdade o formol é uma solução aquosa composta de 40% do metanol, né? E 60% de água. Então é uma solução de formol que é usado na conservação de cadáveres, ok? Mas vamos falar agora dos dois aldeídos, os mais usados na indústria, e aqui são algumas das aplicações que eu posso dar a esses aldeídos. Aqui também a gente vai começar a falar um pouquinho já da nomenclatura usual. A gente vai ver que existem outras nomenclaturas usuais, e essa daqui seria a oficial, né? O metanal, que é o primeiro aldeído lá, só com um carbono, ou aldeído fórmico. Essa aqui é a fórmula dele, né? Um carbono, fazendo uma dupla ligação com oxigênio, com hidrogênio, e a valência livre ele se liga a um outro hidrogênio somente. Então, esse é o metanal, conhecido como aldeído fórmico, e também é o formol. Então, ele é usado como? Ele é usado em desinfetantes, e aqui eu coloquei o exemplo do lisoforme, que é um desinfetante que bastante gente está usando agora, principalmente para limpeza de superfícies, por conta do coronavírus. Como eu já disse, aqui na preservação de cadáveres, né, na conservação de cadáveres e peças anatômicas, na fabricação, né, matéria-prima na fabricação de plásticos, e aqui eu trouxe o exemplo do baquelite, que também é encontrado em cabos de panela, né, um plástico bastante resistente. Também é usado na síntese da urotropina, é um medicamento para tratamento renal, para quem tem problemas nos rins. E aqui também eu trouxe um exemplo que o formol é usado no alisamento de cabelos. Então, existe uma concentração permitida por lei de formaldeído, né, na solução, mas as pessoas acabam usando isso aqui de forma indiscriminada. O segundo aldeído é o etanal, ou aldeído acético, tá? E é essa a estrutura dele aqui, ó. C dupla OH ligado com outro carbono e os seus 3 hidrogênios. Então, esse é o segundo aldeído que eu tenho, e ele é bastante utilizado na produção do cloral, que é usado como hipnótico, clarificador de tecidos animais, na produção de DDT, de ácido acético, anidrido acético, álcool isobutílico, na produção de resinas, na fabricação de espelhos, ele entra para reduzir a prata, e também na indústria de materiais fotográficos. Existem outros diversos usos para os aldeídos, eu trouxe aqui alguns para a gente ter uma ideia da aplicação deles. Nomenclatura, né? A nomenclatura, como a gente sabe, sempre vai seguir as regras de acordo com a IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, e a IUPAC prevê que os nomes eles são divididos em 3 partes, né? Eles começam com um prefixo, eles têm no meio um infixo e eles terminam sempre com um sufixo. E nós já vimos aqui o que representa cada uma dessas partes do nome oficial dos elementos. Então, vamos voltar aqui. Ó. O que é o prefixo?
O prefixo vai determinar para mim, vai mostrar para mim, né, o número de carbonos que eu tenho na cadeia principal. Então, se na minha cadeia principal existe um único carbono, o meu prefixo é met. Tem 2, et. 3, prop. 4, but. 5, pent. E assim por diante, né? Met, et, prop, but, pent, ept, ex, ept, oct, non, dec, que a gente perde até o fôlego para falar, ok? O infixo vai indicar para mim o tipo de ligação que existe entre os átomos de carbono da cadeia principal, dessa daqui, ó. Então, eu vou olhar qual é o tipo de ligação que existe entre esses átomos de carbono. Se as ligações forem só do tipo simples, o meu infixo é an. Se forem do tipo dupla, é en. Se forem tripla, é in. E se for mais que uma dupla, dien. Duas triplas, dien. E assim por diante. E a última parte do nome, que é o sufixo indica para mim a função orgânica a qual pertence aquele elemento. Nós já vimos que os hidrocarbonetos, o sufixo é o, nós já vimos que o álcool, o sufixo é ol, e agora a gente vem falando dos aldeídos e o sufixo é al. Então, todos os compostos que forem aldeídos, de acordo com a sua nomenclatura oficial, terminam em al. Então, vamos a esse exemplo aqui, são os dois que a gente já acabou de ver, já falamos deles. Então, um carbono, met. Tipo de ligação entre o carbono. A gente sabe que quando só tem um carbono, a gente também usa o quê? An, mesmo que não tenha, né? Eu não consigo observar aqui o tipo de ligação entre carbonos, porque só tem um. Então, eu também uso an. Então, metan. E como eu tenho C dupla OH, ou seja, o grupamento formila ou metanoíla, eu identifico que isso daqui é o quê? É um aldeído, então termina em al. Então, esse composto é o metanal, ok? Esse outro, met, et, ligação simples entre o carbono, an, etan, função de acordo com o grupamento formila, al. Então, esse é o etanal, ok? Bastante simples e aqui nós estamos falando só de compostos sem a ramificação, compostos de cadeia reta. Agora a gente vai falar um pouquinho de nomenclatura usual, tá? A gente já viu esses dois compostos, né? Metanal, etanal, e agora a gente vai falar um pouquinho como que eu tenho a nomenclatura usual. Então, esse primeiro aqui é o oficial, e daí ele também é conhecido como aldeído metanóico, né? A gente já tinha visto o aldeído fórmico e o formol, que também são usuais, e agora a gente começa a ver o aldeído metanóico. Por que aldeído metanóico? Os aldeídos, eles recebem esse nome porque eles vão gerar eles vêm, né, dos ácidos que geram esses aldeídos, são os ácidos carboxílicos, e a terminação dos ácidos carboxílicos é oico. O sufixo de ácido carboxílico é oico, então ele recebe o mesmo sufixo dos ácidos carboxílicos. Então, aqui eu tenho o aldeído metanóico. Esse aqui, que é o etanal, eu tenho o aldeído etanóico. E a gente já tinha visto que ele também é conhecido como aldeído acético. E esse daqui, met, et, prop, é o propanal, nomenclatura oficial, aldeído propanóico, por conta do ácido carboxílico, ou aldeído propiônico, é uma outra nomenclatura usual dada a esse composto. Agora a gente vai para as regras de nomenclatura nos aldeídos que têm ramificação, tá? Não são de cadeia reta, eles têm alguma coisa a mais ali, tem ramificações penduradas aí na minha cadeia.
Então, como qualquer outra regrinha que a gente já viu para as outras funções orgânicas, como os alcanos, alcenos, né? Todos os hidrocarbonetos e também os álcoois que nós já vimos, a regra se repete, tá? A regra, vão sendo acrescentadas as funções, as insaturações, mas ela se repete. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro encontrar a cadeia principal. Essa é a primeira regra. E qual é a regra para achar a cadeia principal? É aquela que apresenta o maior número de átomos de carbono, a maior sequência de átomos de carbono ligados uns aos outros. Então, eu vou contar na minha cadeia e encontrar a maior sequência possível de átomos de carbono. Essa vai ser a minha cadeia principal. Lembrando de uma outra regrinha, caso haja empate entre duas ou mais cadeias principais, eu vou escolher aquela que me dá o maior número de ramificações. Ou seja, eu acabo ficando com ramificações mais simples, menos complexas, tá? Menores, ao invés de escolher uma cadeia que me dá ramificações maiores. Então, no caso de empate da cadeia principal, eu escolho aquela que me dá o maior número de ramificações. Depois que eu encontrei a cadeia principal, eu preciso numerar a cadeia principal. E no caso das funções, a numeração tem que privilegiar a função. Então, a função sempre tem que estar no menor número. E como os aldeídos, o grupo que caracteriza os aldeídos, ele sempre vai estar nas extremidades, então, obrigatoriamente, eu começo a numerar pela função, pelo grupamento da função. Ele sempre vai ser para mim o número 1, no caso de um único grupamento, tá? Então, eu sempre vou começar por aqui. Eu posso ter 500 ramificações do outro lado. Eu vou sempre começar a numeração do lado da função, tá? E por último, eu preciso nomear a minha cadeia principal. Então, como que eu nomeio? Primeiro eu dou o nome dos radicais e aonde eles se encontram, e depois o nome da cadeia principal, tá? Lembrando que o nome dos radicais eu sigo sempre a ordem alfabética. Nesse exemplo aqui a gente só tem um radical, que é o radical metil. Então, no carbono número 3, eu tenho um radical metil. Então, eu fico com 3-metil e a minha cadeia principal tem 4 carbonos, met, et, prop e but. Ligação do tipo simples, an, função aldeído, al. Então, esse composto é o 3-metil-butanal. Daí você pode me perguntar, eu poderia pôr o 4 aqui, em vez de vir para cá? Poderia. Ia sobrar no 3 uma ramificação CH3 também, um metil também. Ok? Então, retomando. Achar a cadeia principal, aquela que tem a maior sequência de carbonos. Numerar a cadeia principal, fazendo com que a função fique no menor número, no caso do aldeído, número 1. E por último, nomear a cadeia principal, primeiro dando o nome dos radicais e a sua localização, em ordem alfabética, e por último, o nome da cadeia principal. Ok? Aqui são só exemplos de outros aldeídos com as suas nomenclaturas oficiais e usuais. Então, aqui eu tenho com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, né, todos terminando em al, e os seus nomes usuais, tá? É só um exemplo. Aqui esses dois aqui eu não vou nem falar, porque nós vamos fazer um exercício aqui mostrando eles dois já, ok? Então, agora, é o que eu estava mostrando ali. Agora a gente vai falar como que eu dou nome quando eu tenho mais do que um grupamento formila. Nesses exemplos aqui, eu não tenho 3, né, ou mais, que eu tinha comentado que eles também podem se apresentar na forma de ramificação. Mas eu já vou comentar a respeito disso com vocês. Então, esse composto aqui, ó, ele tem 7 carbonos. Eu resolvi numerar daqui para lá.
mas nada me impede de numerar daqui para cá, porque não tem nenhum radical aqui no meio, né? Se tivesse algum radical no meio, ele até poderia desempatar, né? Se tivesse um radical aqui, um CH3, por exemplo, eu começaria por aqui, porque função empata, mas por aqui eu tenho um radical. Então, aquela mesma regrinha, viu, gente? Quem decide primeiro é a função, depois a insaturação e, por último, a ramificação. Aqui, nesse caso, é uma cadeia reta, tá? Então, eu não vou nem me preocupar com isso. Então, eu comecei a numerar daqui para lá 7, epit, né? Ligação do tipo simples, epitan. Só que daí, a terminação, o sufixo, tem 2 al. Então, é dial. Para não ficar epitandial, eu ponho epitanodial, tá? Então, ó, ept, 7 carbonos, an, ligação do tipo simples entre os carbonos, di, 2 vezes o quê? Al. Então, eu ponho o ozinho aqui no meio e falo epitanodial. Daí você pode estar se perguntando, por que que eu não coloco 1,7 epitanodial ou epitan 1,7 dial, tá? Não há necessidade, porque como a gente sabe que o aldeído, só vai se apresentar nas extremidades da cadeia, então, obrigatoriamente, esse aldeído só pode estar no 1 e no 7, porque se eu tenho 7, ele tem que estar no começo e no fim. A mesma coisa quando eu falo propanal, pentanal, por exemplo. Eu não preciso dizer que o al está no 1, porque ele sempre vai estar nas extremidades, ok? Esse outro aqui, esse aqui é met, et, prop, né? An, propan, dial. Então, eu tenho o propanodial. E esse met, et, ligação simples, an, etandial. Então, eu ponho etanodial. Esse composto também é conhecido como aldeído oxálico, tá? Essa é a nomenclatura usual dele. Esse outro aqui, né? A gente viu ali, eu não acabei não falando dele porque a gente ia encontrar ele nesse slide. Então, eu não consigo dar nome a tudo isso aqui. Então, o que que eu faço? Eu considero isso daqui como um radical, tá? Como uma ramificação. Então, o que que é um benzeno com uma ligação fazendo aqui, livre, fazendo com o carbono? Ele vira o fenil, tá? Então, esse é o fenil. E a cadeia principal é o aldeído, um carbono metanal. Então, esse é o fenil metanal, tá? Também conhecido como aldeído benzoico, já que isso daqui, ó, com carbono é o benzil, lembra? Benzil. Só que daí é benzoico, porque ele vem do ácido benzoico. Ou também conhecido como benzaldeído. Tá? Então, essas são nomenclaturas usuais. Esse daqui é um composto onde a gente encontra insaturações, ó. Além da função, eu tenho 2 insaturações. Não vai ser nesse caso, né, que tem uma cadeia maior, vai ser essa cadeia mesmo, ó. Acho que aparece aqui, ó. Vai ser essa cadeia mesmo, ou descendo aqui, dava na mesma. Mas caso eu encontre uma cadeia maior numa outra direção, eu obrigatoriamente vou ter que desviar para colocar o quê? A insaturação também dentro da cadeia principal. Essa é uma outra regra que a gente já tinha visto, tá? Então, aqui eu acho a minha cadeia principal com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Tá? E então, eu achei a cadeia principal, numerei, vou começar a numerar por aqui, esse vai ser o 8, e agora eu preciso achar as minhas ramificações. Então, eu tenho um radical metil aqui, ele está no carbono, eu tenho outro radical metil aqui, e eles estão no carbono 3 e no carbono 7. Então, primeiro eu vou dar nome a eles. 3,7
dimetil, ok? Agora, eu vou dar nome à cadeia principal e preciso levar em consideração também as insaturações, né? Então, eu tenho 8 carbonos, eu tenho insaturação entre o carbono 2 e 3, eu escolho o menor número. Eu tenho entre o 6 e o 7, eu escolho o menor número. Então, eu preciso colocar o dien aqui, ó, tá? Então, o oct, ligação do tipo dupla, em, só que são duas. Então, octadien, função aldeído al. Então, esse é o 2,6 octadienal, ok? Então, 3,7 dimetil, 2,6 octadienal, ok? Esse outro aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa é a minha cadeia principal com 5 carbonos. Ok? Numeração, vou começar a numerar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu vou olhar para as ramificações. Tem um radical etil aqui, né? Começa com E. Tenho 2 radicais metil. Então, o primeiro que eu vou dar nome é para o etil. Que carbono que ele está? No carbono 2. Então, 2 etil. Agora, para os radicais metil, são 2. Então, é 3, 3 dimetil. E tenho 5 carbonos na cadeia principal, pente, ligação do tipo simples, an, função aldeído al, pentanal. Então, esse composto é o 2-etil, 3,3-dimetil, pentanal. E esse último aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7 e 8. Então, encontrei uma cadeia maior com 8 carbonos. Vou numerar daqui para lá, né? E preciso ver agora os radicais. Primeiro radical que eu tenho, esse radical é o fenil. Depois eu tenho um isopropil. E por último, eu tenho um metil. Então, onde eu começo? F, I ou M? F, né? Aonde está o F? No carbono 3. Então, esse é o 3-fenil. Aonde está o I? No 5. 5, isopropil. E por último, o M, 6, metil. 8 carbonos, oct, ligação do tipo simples, an. Função aldeído al, então octanal. Então, esse radical é o 3-fenil, 5-isopropil, 6-metil, octanal. Mais 2 aqui. Então, vamos achar a cadeia principal partindo daqui. 1, 2, 3, 4, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. Então, são 5 para cima ou para cá, tanto faz. Eu vou escolher reto porque é mais fácil de fazer no slide, só por isso. Poderia subir aqui também, tá? Agora eu preciso achar o nome dos radicais, né? Quem são os radicais? O primeiro radical que eu tenho também é um isopropil e o outro é um metil. Então, eu começo a dar nome primeiro para o meu isopropil. Que carbono ele está? No carbono 2. Então, 2 isopropil. 3, 4 metil. 5 carbonos, ligação simples, função aldeído, pentanal, ok? Então, esse é o 2-isopropil, 4-metil, pentanal. E eu também posso chamá-lo de aldeído oico. Lembra? Quando eu faço referência ao ácido carboxílico, eu começo daí com aldeído e termino em oico. Então, eu ponho aldeído, 2-isopropil, 4-metil, pentanóico. Tá? Então, essa é a nomenclatura usual. Esse daqui tem 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a minha maior cadeia. Agora sobram 2 radicais. Um radical metil aqui, um único carbono.
outro radical metil. Então, eu tenho dimetil. Aonde eles estão? 1, 2, 3 e 4. Então, 3,4 dimetil. 6 carbonos, ligação simples, hexan, função aldeído, al. Então, 3,4 dimetil hexanal. E esse daqui é o último, né, dos nossos exemplos. Eu também tenho insaturações, preciso colocá-las dentro da cadeia principal. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, vamos lá, os menores. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 e 8. Tanto faz também, posso tanto subir quanto descer, sempre vai sobrar um radical metil. Então, eu escolhi descer, ok? Vou começar a numerar por aqui. Aonde estão os meus radicais? Quem são eles? Tem um metil aqui, tenho outro metil aqui, então eu tenho dimetil. Que carbono eles estão? No 3 e no 7. Então, 3,7 dimetil. Agora eu tenho insaturações. Preciso colocar as insaturações no carbono 2 e no carbono 6. Como é 8, é oct. Ligação dupla em, mas são duas, então é dien, octadien. E função aldeído al. Então, 2,6 octadienal. Então, esse composto é o 3,7 dimetil 2,6 octadienal. Ok? Então, esse foi o último, gente, o último exemplo dos aldeídos. Agora, eu quero que vocês procurem o arquivo que eu vou deixar lá na aba Tarefas, onde tem uma lista de exercícios com nomenclatura de aldeídos, também para escrever os compostos com a função aldeído. E o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer esse composto no caderno, né? Fazer como uma tarefa no caderno. Daí vocês tiram uma foto e inserem no formato de imagem no seu arquivo do Word. E envia esse arquivo lá nas tarefas, tá bom? Então, põe o nome de vocês, anexa a foto e esse trabalho é entregue hoje até às 10 para as 11, ok? Então, é uma tarefa para hoje. Então, enquanto isso, vocês vão fazendo e qualquer coisa, qualquer dúvida, só me chamar pelo chat lá no Teams, ok? Então, até mais, até a próxima aula.